são dois pré-candidatos. Ah, tem que fazer um break? Já foi. Ele já fez, tá vendo? Aqui é parceria. Meu amor, aqui é profissional, meu amor. Aqui é profissional, meu amor. Temos aqui dois pré-candidatos. É isso, né, Tomé? Pré-candidatos. Dois pré-candidatos e dois caras que estão sempre aqui colaborando com o programa. Eles vêm aqui, às vezes, para brigar, às vezes para falar sobre a política nacional, às vezes para dar um pitaco. Mas são dois caras que eu posso garantir para você que são dois caras sérios da política que não são aqueles caras que vão para a política para se perfazer, para ganhar uma grana, para se dar bem na vida. São dois caras sérios e a gente procura sempre trazer caras bons aqui. Às vezes a gente erra também, porque todo mundo tem direito de errar. Às vezes vem uns caras aqui que você acha que são bons, mas são picaretas. Mas esses aí já estão lá, já estão indo para o segundo mandato. É isso, né? Isso, estamos no primeiro mandato. Você está no primeiro e é pré-candidato agora? Isso, deputado federal, Tomé também. O Tomé também federal. Os dois estaduais indo pro federal. E olha que coisa boa, nosso gabinete é vizinho um do outro. E o Léo é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma postura realmente que está em acordo com o que eu enxergo o futuro do Brasil. Integridade, seriedade, trabalho, né, defesa de quem produz. Então é muito legal, né, Léo? A gente tem uma parceria muito bacana e estar ao lado dele aqui para mim hoje é um grande prazer. Só é porque às vezes dá uma tristeza ali na Assembleia Legislativa, são 94 deputados. E dá para, acho que não dá uma mão ali de quem você fala assim, pô, são pessoas, essas que você descreveu, é difícil. Mas, enfim, a gente tenta fazer a nossa parte. Nível baixo da política, a gente discute um pouco isso. Vocês acham que tem um nível muito baixo na política? Vocês estão lá. Olha, para você poder dirigir um avião, você tem que fazer um curso para isso. Para ser médico, você tem que estudar. Para entrar na política, você não precisa de nada. Então, né, a gente que preza muito por gestão, por eficiência. Você pegar a grande maioria dos políticos brasileiros hoje e perguntar o que é CAPEX e OPEX, que é o básico, né, na economia para você poder gerir uma empresa, a grande maioria não sabe. Não é desmerecendo as pessoas, mas é necessário que a gente melhore o nível cultural. É necessário que a gente compreenda quais são as dores verdadeiras do Brasil e possamos dar soluções que realmente levem o Brasil para o desenvolvimento. Porque hoje é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho vergonha hoje de dizer que eu sou político. Vergonha. E não é pelo meu trabalho, porque o meu trabalho, eu com certeza estou honrando todo mundo que votou em mim. Mas a classe política brasileira é uma vergonha. O que nós estamos passando hoje com o INSS, com o Vorcaro, né, toda essa inversão de valores, eles conseguiram transformar imoralidade em legalidade no Brasil. Isso é uma coisa bárbara. É impressionante. Mais números. Eu sou como o professor Samidana, eu gosto dos números. Banco Mundial, que é a previsão do crescimento da América Latina para 26, para esse ano agora. Paraguai, 4,4. Panamá, 3,9. Guatemala, 3,7. Aí vem Argentina, 3,6. Costa Rica, 3,6. República Dominicana também. Honduras, 3,4. Nicarágua, tudo na frente do Brasil. El Salvador, Peru, Equador, Chile, Colômbia. Aí aparece o Brasil em 14º com 1,6 de crescimento previsto para 26. Como é que vocês acham que vocês vão consertar o Brasil com esses... pegando dessa maneira em 14º aqui na América Latina, hein? E é só país mais ou menos meia boca, hein? Pois é, estamos deixando o bonde passar, né? O Brasil aí está ficando cada vez mais para trás em relação aos países ricos e os países emergentes também. Porque um dos motivos que eu vejo é isso. Esse governo, qual que é o problema? Dos últimos 23 anos, o PT governou o Brasil por 18, tá? Então, quando ele chegar no final desse mandato, vai ser 75% esteve na mão do PT. E qual que é o problema? É que aquela fala do José Dirceu, o Brasil é um país rico, basta a gente redistribuir riqueza. E não é verdade. Quando você distribui a renda igual entre todas as pessoas, o Brasil é tão pobre quanto Botsuana, Gabão, Iraque ali, mais ou menos. Qual é o problema, então, desse governo? Que ele não fala em criar riqueza. Como é que a gente vai gerar prosperidade? É tudo, o Emílio ganha muito, eu vou taxar ele, vou pegar dele e vou usar aqui para minha política. O empresário ganha muito, é bilionário, então vou tomar dele. E agora até com os mais pobres, né? Com a taxa das blusinhas, da Shein. Então, o problema é esse, que o Brasil não fala, esse governo atual, não fala em gerar riqueza. Pelo contrário, como é que você gosta dos empregos, né? Porque todo mundo gosta de gerar emprego, e você odeia os empregadores que geram emprego. E você trata quem gera emprego como criminoso. Porque é isso. Se você tiver um restaurante lá, vai chegar um fiscal lá e vai te tratar como se você fosse um criminoso. Então não tem como você gerar riqueza e prosperidade com uma mentalidade assim. Então, por isso que
por diversos motivos, né? Você pode pensar em democracia, em alternância de poder, mas por isso que o Brasil precisa de uma nova mentalidade, de valorizar quem gera riqueza, de acabar com a corrupção e falar em gerar riqueza e crescimento econômico. Não só distribuir, porque se você não tem riqueza, você vai distribuir e vai ficar todo mundo igualmente pobre, né? É isso aí. É democratizar a pobreza. Exato. Não é? Esse que é o... Exato. Você divide uma renda baixa, que é a do Brasil, entre todo mundo, tá todo mundo igualmente pobre. Todo mundo dependente. Mas aí, as pessoas vêm criticando, porque, por exemplo, se você fizer algo duro, se você falar realmente que esse negócio de ficar dando benefício pro outro, você vai criar um cara que não quer mais trabalhar, tal, aí vem, mas vocês são da elite, como é que o político faz isso? Porque vocês precisam de voto. Então a gente vê muito isso. A gente vê o discurso ser esse, mas chega na hora de votar, entra no jogo da esquerda, né? Opa, exatamente. Do populismo, vamos chamar assim, mas eu né? posso dar uns dados aqui para vocês? Vamos lá. Nós temos ali o Bolsa Família, que na verdade era o Bolsa Escola, que começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso. Quando foi para o Lula 1, ele transformou em Bolsa Família, foi para o Lula 2, depois Dilma 1, Dilma 2, caminhou junto com o Temer, e quando chegou com o Bolsonaro, ele foi praticamente ampliado 3 vezes. As pessoas não têm um sentimento com o Bolsa Família sendo uma política do Lula. Eles entendem que aquilo é uma política de Estado. Esse é um ponto importante. Mas vamos dar sequência. 44 mil pessoas são assassinadas todos os anos no Brasil. Dados oficiais do governo Lula. Tivemos 89 mil estupros no ano passado. Mais de 50 mil empresas foram assaltadas, mais de 40 mil residências invadidas, 28% do território nacional está na mão do crime organizado. E essas pessoas que moram nessas zonas, mesmo que elas estão recebendo um Bolsa Família, né, um Vale Gás, quando vão no supermercado, perderam totalmente o poder de consumo. O poder de consumo em 2010, com 5 mil reais, era maior do que o mesmo poder de consumo hoje, com 30 mil reais. Essa pessoa não tem o que colocar na geladeira. E quando eles saem de casa, a filha está sendo assediada pelo traficante, o filho está sendo cooptado pelo crime organizado e os pais perdem o telefone celular na esquina ou algum patrimônio que eles tenham comprado, seja uma moto ou alguma coisa assim. O Brasil não quer mais o PT. Aí tem um outro ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês. Mas e a mentalidade do brasileiro? Calma, me dá mais um minutinho só para fechar o raciocínio. Sabem quantos municípios tem o estado de São Paulo? 645. Sabe quantos estão na mão do PT? 4. Se você pegar Minas Gerais, com mais de 800 municípios, somente 70 estão na mão do PT, não é 10%. O reduto eleitoral do PT hoje, que é a Bahia, eles não devem ter 38% dos municípios na mão do PT. O que nós fizemos na eleição passada para prefeito já demonstrou muito o caminho que o Brasil quer ir. O brasileiro não quer mais o PT, eles vivem de narrativas. Eles vivem simplesmente de tentar induzir as pessoas a que eles são os pais dos pobres. Quem é pai do pobre aqui no Brasil? É o cara que aumenta tributo do jeito que eles aumentaram tantas vezes, que estoura o teto de gastos, que está levando o Brasil a ter uma dívida PIB de quase 10 trilhões de reais, pagando 1 trilhão por ano de juros. Eu concordo com tudo que você está falando, mas por que esse pessoal que vive de narrativa está há 18 anos? Como? Porque faltam pessoas de coragem para dar a cara para bater e se levantar. Para dizer que se envergonha do que acontece aqui no Brasil, para dizer que nós temos vergonha do que acontece hoje, por exemplo, com decisões do Supremo Tribunal Federal. Eles praticamente enterraram a CPMI do INSS. Eles conseguiram soltar todos os criminosos da Lava Jato. Então, mas quem podia resolver isso era o Senado, que o povo escolheu. Vamos chegar lá. Porque as pessoas, o voto da maioria das pessoas sempre é para isso. É segurança pública. Isso. Você pode ver, sempre vai para esse lado que você está falando. Não é votar no PT, nem nesse discurso antigo. Só que as coisas não mudam. O problema é esse. O problema é você ver lá um monte de gente que votou para segurança pública e não conseguiram votar agora que está votando aí a maioridade penal, que também já vão jogando para o lado, joga para o outro e fica aí mais 10, 20 anos. As pessoas não sabem quem votar. Eu faço palestras, é que não muda. Esse é um ponto importante. As pessoas não sabem em quem eles votam. Eu faço as palestras e eu pergunto assim, quem se lembra aqui os últimos 2 deputados federais estaduais que votaram? Quase ninguém levanta a mão. Ninguém lembra em quem votou. O brasileiro hoje precisa de politização, ele precisa entender de política. E para isso nós temos que falar mais de política. Nós temos que levar para as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, a importância de ter um político. Ontem na Assembleia eu levei lá uma turma da periferia de 15 líderes comunitários. Eles estavam emocionados que não achavam que podiam entrar na Assembleia para poder cobrar ali um deputado. Você precisa ver que bacana que foi aquilo. Então tem que ter um movimento da nação agora de se levantar de verdade. O Brasil não merece viver o que está vivendo. E a gente não pode. Sabe qual que é o meu maior medo? De a gente desistir.
Eu tô cansado desse papo, eu tô cansado. As pessoas aqui que a gente vive. já e aí é o que tem Cansadas, pra né, hoje. A turma cansou. Então, quer dizer, perguntar pro Siqueirinha agora, você acha que é fundamental o cara escolher um deputado? É lógico que você vai falar que é melhor um deputado Eu vou falar, do não, que o não, presidente não. da República, Exato, né? Óbvio. exato. É óbvio, você vai falar, mas prestar mais atenção, né, no voto do deputado, no voto do cara que está lá fazendo as leis, né? Não, exato. E olha só, para trazer um ponto diferente aqui do Tomé, eu concordo com você e com a Alba, e não é obviamente para fazer média. Por que o cara faz essas políticas assistencialistas? Porque funciona. Sim. Óbvio que funciona. Dá voto. Então... Tá 18 anos funcionando. Exato. Então o cara fala, vamos fazer isso. Chega lá, várias vezes ele não faz nada. Então pro cara funciona, pro cara dar volta. Eu sou um grande crítico ao show da Madonna no Rio de Janeiro. Porque enquanto que o carioca tá sem segurança, tá sem esgoto, o governo tá gastando 20 milhões que podia dar para as crianças carentes, investir em infraestrutura, etc. Tá dando 20 milhões para fazer um camarote ali, um show da Madonna, no que não vai trazer retorno nenhum, porque aquelas contas são todas furadas. Mas por que o Eduardo Paes faz isso? Porque dá voto. Óbvio que dá voto. Então, o que precisa ser feito, e o que trabalho que a gente tenta fazer na internet, é sempre falar, quem é que quer que aumente o salário mínimo? Todo mundo, vamos aumentar em 3 vezes. Aí chega o PT e fala assim, quem é que quer que as pessoas trabalhem menos, reduzir a escala 6/1? Todo mundo quer que todo mundo trabalhe menos. Só que o que a gente faz, olha, existe uma conta, um custo. Sempre existe um custo. A pergunta é, quem está pagando essa conta? Então, toda vez que você fala assim, precisamos valorizar a cultura, óbvio, só que 16 bilhões para a Lei Rouanet, enquanto que você tem 100 milhões sem esgoto, enquanto que você tem fila de creche, gente morrendo no hospital, eu não acho que é isso que o Brasil precisa. Se o Brasil fosse a Suíça, ok. Então, acho que tem que mostrar, educar a sociedade, falar, olha, tudo tem custo. E assim, eu ia até fazer um pedido, minhas redes sociais estão com 970 mil seguidores, para bater 1 milhão aí. 1 milhão. Para o pessoal seguir o... Então vamos lá. Então, Exato. deixa eu perguntar Mas tem tido um sucesso lá em explicar. Eu tenho 1 milhão de seguidores explicando isso sem ser populista. Então, mas eu tenho um outro ponto aqui que eu queria discutir com vocês e realmente falar também para quem está acompanhando, falar a verdade para a audiência. Né? Não iludir mais o cara que vai votar. Quanto ganha um deputado federal de verba? Quanto Verba ele de ganha? gabinete? Não, a verba de gabinete mais aqueles... O Leonardo. Entendi. A emenda parlamentar. Emenda parlamentar. Tem um negócio. 60 milhões, não é? 50, 60 milhões. Tem um negócio por ano agora lá, dos deputados, todos os deputados têm isso, que chama-se emenda parlamentar. Exato. Ele pega uma grana para ele, do nosso dinheiro. Dá dinheiro lá para todos os deputados e ele dá esse dinheiro para quem ele quiser. Exato. É isso. Voucher. Isso. Quanto esse cara ganha, quanto esse cara pega e coloca no bolso do nosso dinheiro? Um deputado federal. De emenda parlamentar. De emenda parlamentar. 60 milhões por ano na média. São 60 milhões. 240 milhões no mandato. Isso se ele não for base do governo, etc. Exato. Se ele, na média, assim, eu cheguei lá, sou baixo clero, não conheço ninguém, 60 milhões é o que está na Constituição. Então vejam vocês, se eu me eleger... Certo. Emílio Suriba, eu mudaria meu nome. Suriba pega. Suriba. Família Suriba. Para não confundir com aquele velho escroto que tinha um programa de televisão e tal. Eu daria uma mudada. Suriba pega, meu. Eu entro lá, eu pego 60 milhões por ano. Todo ano eu tenho 5 milhões por mês para dar para quem eu quiser. É uma bela de uma grana. Porra, muito. Então o que está acontecendo? Eu tenho informações que o deputado chega para pedir o voto e o deputado é de direita. Ele fala, você vota em mim? Aí o cara fala, não, mas eu vou votar no Lula. Ele fala, não, você pode votar no Lula, vote em quem você quiser, problema. mas vote em mim. Por quê? Porque ele se torna um cara com muita grana. Porra. Ele se torna um partidinho dentro de qualquer partido do mundo. Então isso é um problema, cara. Mas o problema é mais do que isso. Você entendeu? Porque... Não, o problema é mais do que isso. O problema é que não existem leis que punam pessoas que cometem crimes. A gente tem que olhar para os problemas sérios. Não existe o Brasil que nós estamos vivendo hoje sem a conivência do Estado. O Estado é conivente com a corrupção. Quem você se recorda que ficou preso por corrupção está preso? Fala um nome para mim. Não tem. Então esse é o grande problema. Mas a emenda parlamentar, eu, por exemplo, Léo, também tenho certeza disso, a gente encaminha para hospitais, encaminha para a polícia, para entidades.
comunidades, para quem ajuda pessoas com câncer. Sim. Tem um valor. O problema é que muita gente recebe de volta uma parte dessa emenda parlamentar, coloca no bolso, e ele recebe também um valor maior para poder votar a favor de pautas que sejam favoráveis ao governo. Agora não tem lei. Então, mas isso é errado, cara. É totalmente errado. Então, mas por que isso os caras votam? É isso que eu falo pra você. Mas exatamente. Assim não muda. Mas como muda o Brasil? Colocando pessoas na política que nem nós, que tenham princípios e valores e que queiram votar para mudar essas coisas. Senão a gente vai ficar brigando aqui a vida inteira e não vamos chegar em lugar nenhum. Ninguém aqui vai pegar em armas para poder lutar pelo Brasil e fazer uma revolta. Concordam com isso? Nós vamos colocar pessoas na política com valores. E quem são essas pessoas com valores? Eu não tive apoio de quase ninguém para entrar para política, Emílio. Nem ele, provavelmente. A gente não tem apoio. A família fala, você é bom menino, você é bem de vida, você tem família, vão mandar te matar, vão acabar com a tua vida. E quando uma pessoa de bem não vai, os espaços se ocupam. Nós temos que incentivar pessoas que tenham essa mesma linha a estarem na política. E não acontece isso. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês estão aqui. Mas o que a gente tem que contar pro povo é a verdade. Exato. Porque senão o político vem aqui e engabela. Muito. É sempre uma mesma história. Você entendeu? É sempre a mesma história. Você entendeu? Entendi. Só bater no ponto que você falou, o pessoal tem que se politizar. O Siqueirinha faz um trabalho nas redes sociais muito bacana, explica pra turma, né? Bem didático. Só que uma das coisas que a gente vê que enche o saco, e eu sou um cara que tô saco cheio também, é que a gente deposita confiança em algumas pessoas, né? E principalmente quem se fala de direita, e chega lá, deixa passar coisa porque acaba falando, mas ia passar mesmo, então a gente tem que saber votar, né? A escala 6x1 é uma delas. E o Van Hatten veio aqui e falou, não, mantive até o fim as minhas convicções e não fui a favor. Porque chega, que nem o Emílio fala, o cara entra, faz parte do sistema, é gostosinho, ele quer continuar. Então, assim, ele não vai votar em coisa que é impopular. E eu queria saber a visão de vocês, porque a gente se decepciona. O Emílio fala sempre isso, votou em gente, decepciona. Seja deputado federal, estadual, vereador, que falava muito contra aumento de imposto, e aí chega lá, toma a frente para aumentar imposto aqui na cidade de São Paulo. Então, eu queria saber a visão de vocês e como, né, você ganha essa confiança de quem futuramente vai votar em vocês, para que chegue lá, o cara não se decepciona falando, mas ia passar, então votei. E fica com medo de perder voto. Vamos lá. Um break? Os dois? Um break. Fazer um break. Depois do intervalo. Um break rapidinho aí, ó. Presença ilustre aqui. Sim, sim. Léo Siqueira BR nas redes sociais. Exato. Que é o nosso querido Siqueirinha que está aqui Ajuda com a a gente. chegar a um Tomé milhão. Abdu. São 2 pré-candidatos Sim. a deputado federal por São Paulo. Exatamente. O Léo Siqueira, que está aí, ó. Léo Siqueira BR. Me ajudar a chegar a 1 milhão para eu Pra passar você. o Tomé. O Tomé tem mais? Tem mais, ele tá com 1 milhão. seguir o Tomé, Para de seguir o Tomé e me Você segue. não precisa nem seguir Segue o os Siqueirinha, dois. só para de seguir. Só para de seguir o Tomé. Brincadeira, É assim siga que o os PT dois. faz política. É isso aí. Vamos fazer o break rapidinho só para rede de rádio em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldo. Então eu queria saber dos dois a respeito disso, porque isso enche o saco de muita gente. O cara deposita uma confiança num camarada que ele acha que vai representar, chega lá, o cara faz o contrário, ou finge que não vê, ou na hora de votação se esconde. Não, essa é exatamente a minha visão. E eu concordo 100% com o Tomé. A gente precisa eleger pessoas boas, que tenham valores e princípios. E só para sair um pouco do pessimismo, que a gente também fica pessimista várias vezes, existe uma nova leva de políticos, graças a esse negócio aqui, celular. Então, eu e o Tomé fizemos campanha. Era gente, Deus, um celular ali, com o apoio dos amigos e tal. E se eu soubesse que era tão difícil, aquela frase, né, eu não teria tentado. Porque realmente é muito difícil você vencer o cara que está com 60 milhões na mão todo ano. Então, você tem pessoas, por exemplo, o Nicolas Ferreira é muito bom, o Pavanato é muito bom, o Marcel Van Hatten é muito bom. Sim. Então, Todos vêm aqui. Exato, são pessoas com princípios e que acreditam naquilo que estão fazendo. Então, é uma nova geração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, escolher pessoas, isso que você fala, esse cara tem valor, ele não vai se ficar envaidecido pelo poder. E nem ser refém de seduzido- voto, né? E nem refém de voto. E a outra coisa, que aí é a minha visão, eu acho que você tem que punir e mandar uma mensagem de quem não se comporta desse jeito que você acredita. Então, se o cara tomou uma medida que você não concorda, eu acho que
E eu tenho maturidade suficiente para não querer lavar roupa suja em público sempre. Porque a gente tem família e tal, você não vai ficar toda hora discutindo. É normal, as discordâncias, eu não tenho 100% da verdade absoluta. Mas algumas coisas você fala, cara, não foi isso que você prometeu. Exato. Você me prometeu algo diferente. Se fosse para votar e você fazer exatamente isso, eu votava logo no outro. Eu votei em você porque você me falou que você era uma alternativa. Então daí tá a minha posição de, muitas vezes, criticar o cara se eu acho que ele está fazendo algo errado. Então acho que são duas coisas. Escolher bem as pessoas e você mandar uma mensagem, de alguma forma punir, né, entre aspas, assim, modo de dizer, a pessoa que não tá. Porque daí o político sente muito a pressão das ruas e das redes sociais. Muito. Ele tem muito medo disso. Então, quando a sociedade vai lá e pressiona, funciona. Então, quando eu vou lá e faço uma crítica e junto com outras pessoas, é justamente para falar, cara, não quer dizer que eu te abandonei, que eu não tô mais, é para falar, cara, não faz mais isso, porque eu não, como seu eleitor, eu não gostei disso, né? Então essa é a minha visão. E aí, Tomé? Então, eu queria dar uma visão complementar à visão do Léo. Você acha que eu estou muito pessimista? Não está pessimista não, mas eu vejo, por exemplo, estou muito mais otimista que você. Eu acho que nós temos tudo para ganharmos as eleições, daqui a pouquinho eu vou finalizar com isso. Eu não estou dizendo quem vai ganhar o prêmio, eu estou dizendo o esquema. Então, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Entendeu? O esquema. Vamos falar um pouquinho da escala 6x1, tá? Essa mudança de escala. Eu sou contra. Totalmente contra essa mudança. Mas a gente não pode esquecer que existem pessoas do outro lado e que vivem coisas distintas. Eu estava internado no hospital há 2 semanas atrás, eu fiquei 3 dias internado. E tinha uma senhora que entrava no quarto para poder limpar o quarto. Eu comecei a conversar com ela. Perguntei para ela sobre a mudança de escala. Ela desabou de chorar. Ela falou, Tomé, eu só tenho 1 dia por semana, eu nunca sei quando vai ser esse dia, eu não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, eu não consegui nunca participar do aniversário de um filho, eu nunca tive um fim de semana para descansar. Essa mudança para mim é uma coisa maravilhosa na minha vida. Existem essas pessoas, eles têm esse sentimento. Só que alguém tem que chegar para ela e explicar para ela que o que eles querem fazer da forma como está sendo feito não vai melhorar a vida dela. Porque um país pobre só sai da pobreza trabalhando. Lógico. E ninguém vai trabalhar menos e receber a mesma coisa ou receber mais. Aí eu comecei a explicar para ela, se acontecer isso, só imagina o que vai acontecer dentro aqui dessa instituição, vai ter que contratar mais pessoas. Será que eles têm condição? Será que eles não vão mandar a gente embora e recontratar mais barato? Exato. Será que aquele pequeno, né, a farmácia, porque o Brasil de verdade, quem arrecada tributos são os pequenos empresários. É o seu Zé da farmácia, é a dona Maria lá do açougue, são eles. Aquela pessoa mal sobrevive. E ela ainda está pagando tributos atrasados da época da Covid-19. Ela não tem condição de colocar mais uma pessoa. Ela vai mandar embora. E provavelmente ela vai contratar alguém na informalidade. E um outro ponto, as empresas calculam o valor do seu produto somando material e mão de obra. Se a mão de obra aumenta, o que vai acontecer com o preço do produto? Vai aumentar. Então é uma explicação que tem que ser dada, mas o sentimento dessas pessoas é o que é utilizado pela esquerda. Por isso que eu tenho raiva do PT. Eu tenho nojo do PT. Porque eles mentem para as pessoas que são pessoas simples, pessoas que não, eles precisam. Prometem. Prometeu a picanha e prometeu... Mas você quer... Trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais? Exato. Quem não quer? Exato. Mas mais do que isso. Eu quero saber quem é o burro. Exato. Que quer os trabalhar 30%, mais e ganhar menos. Eu quero saber, porque 70% dos brasileiros querem isso. Eu quero saber quem é o burro dos 30% que falam, não, eu não quero isso. Porque deu 30% de imbecil que não quer isso. A maneira como eles vendem é isso, então, né? Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Exatamente. Olha, fala que você pode perder seu emprego. Exato, ele não conta todo o resto da história, que é o que importa. Então todo esse esquema faz com que seja difícil o Brasil caminhar para frente. É caranguejo. Mas eu ainda digo, país caranguejo. Nosso maior problema hoje não está lá no Executivo. Nosso maior problema hoje está na conivência do Estado, que acontece por decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande realidade. Como que a gente pode ter um esquema que começa na Bahia com Rui Costa, com Jacques Wagner, que tem envolvimento de Dias Toffoli com o Jatinho e com o Resort, que depois passa com o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, que depois nós temos envolvimento do Lewandowski, do Guido Mantega, com o presidente da República que recebe o Vorcaro sem agenda oficial e fala para ele, olha, aguarda que saia o Roberto Campos Neto para entrar o novo presidente do Banco Central para a gente ver o que vai acontecer. São mais de 100 bilhões de reais desviados. Você sabe quanto precisa para acabar com a pobreza no Brasil? Nós somos hoje responsáveis por 1,06% da pobreza do mundo. 79 bilhões de reais é para acabar com a pobreza no Brasil. Somente no Banco Master os caras estão desviando isso. Não sei se é com a conivência do Estado. Mas, Tomé, eu concordo completamente com você, mas como vocês estão muito amiguinhos, você e o Léo, eu vou pôr um pouco de chamas. Porque o
O Novo fez o seguinte. O Novo é fraco. Não, deixa eu falar. Novo é o partido do É o partido dele. Ele é laranja. Sapatênis. Puta sapatênis. Joga picobol, pô. Eu sou um jogador. Cara de que joga picobol vota no Novo. Não merece respeito nenhum. Respeita a comunidade do picobol e do tênis de mesa. E do Partido Novo. Respeita aí, pô. Não, o Zema fez umas críticas ao Flávio Bolsonaro, aí parte do Novo tá querendo que ele saia. E eu fui ver nas redes do Léo. O Léo às vezes critica o Flávio, às vezes critica muito o Valdemar. Aí na sua rede tem um negócio que você falou que precisamos de políticos com coragem, acho que foi isso, como o Valdemar da Costa Neto. Aí eu pergunto para os dois. Aí depois eu explico. Não foi bem isso, mas eu explico. Foi. Que tá no Twitter, isso que eu vi. Posso ter visto errado. Aí você já explica. E aí eu queria ver assim, como que você vê a relação do Zema ao Flávio? Você vê algum problema que deveria ser feito? E aproveita para explicar isso depois o Léo, porque o Léo faz muitas críticas ao Valdemar. Tá bom. Eu tenho um carinho pelo Zema gigantesco. Agradeço. Eu acho o Zema um grande político brasileiro. O que ele fez por Minas Gerais é de tirar o chapéu. É uma pessoa preparada, competente, coerente. Mas eu acredito que ele possa ter se precipitado na forma como ele se posicionou logo no início, né? Quando começou aquela conversa com o Flávio. Eu acho que o próprio Partido Novo, e eu tenho muito respeito pelo Partido Novo, inclusive eu fui filiado ao Partido Novo. Eu só saí do Partido Novo. Eu sabia dessa. Fui filiado lá atrás. Aí, porque você falou que era fraco. Eu contribuía mensalmente, e quando o Amoedo fez aquela palhaçada toda O lá, Amolindo. Chapolin. eu me Partido decepcionei, Noivo. eu me decepcionei e acabei saindo. Mas o Partido Novo tem valores, tem quadros lá importantes. É um partido que eu tenho certeza que tem tudo para crescer, com nomes como o Léo. Dá uma olhada na preparação do Léo, um menino preparado. Sim, o cara é bom. Vocês dois são bons. O Zema se precipitou um pouco. Eu Aqui acho só que, vem cara bom. Olha lá, nós vamos ter que pensar aqui se a gente quer ter tudo que eu expliquei aqui, Rui Costa, Jacques Wagner, Dias Toffoli, bilhões roubados, dinheiro pago, apartamento, casa, corrupção, tudo que a gente viu no mensalão, petrolão que voltou a acontecer. Hoje nós vamos ficar discutindo aqui o Flávio Bolsonaro, que tem o pai preso, que praticamente, ficou aí na cadeia, perdeu a vida, né? Teve que fazer várias cirurgias, não foi nem atendido. Isso é uma barbaridade que está acontecendo no Brasil. O irmão está exilado lá fora. Em 2023 ele vai lá, arruma um financiamento para o filme. O filme está sendo feito, está no final, ele precisa acabar. Ele deu um telefonema para o cara e perguntou: e aí, você vai continuar? Pô, irmão, eu sei que você está numa situação aí. Ele está em desespero. Agora, não foi comprovado nada com o Flávio. O próprio Vorcaro disse, né, foi passado, a gente viu isso aí em vários jornais, que não tem nenhuma ligação de contrapartida ali. Aí o Brasil inteiro se levanta e é todo mundo limpinho. Aí vamos ficar contra. O próprio Partido Novo, que é um partido extremamente íntegro, recebeu R$1 milhão no diretório de Minas Gerais. O Hospital Albert Einstein, se não me engano, ou algum outro, agora não me vem na cabeça, também recebeu. Aí fica todo mundo com cara de paisagem. Aí a direita começa a se dividir. Hoje nós temos um nome que tem condição de ganhar as eleições. E o nome hoje é Flávio Bolsonaro, porque ele leva o nome Bolsonaro. Ele é um cara ponderado, é um cara equilibrado, tem muita coisa para vir pela frente? Tem. Vocês acham que o PT não vai tentar fatiar ele daqui para frente? É óbvio. E a cada coisa que vier, nós vamos falar: o Flávio, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou falar aqui, no olho de quem você que está em casa nos ouvindo. Nós vamos devolver o país de novo, sabe para quem? Pro Lula. Essa é a decisão que você tem que tomar. Porque lá atrás eu via dizendo assim: eu não voto nenhum e nem outro. Eu vou votar na Tebet. Quem tá aí? O Lula. Se a gente não tomar consciência e entender que nós temos que embarcar de verdade na campanha do Flávio, todo mundo com o coração aberto e pra rua se manifestar, nós vamos entregar o país na mão deles. Essa é a minha opinião e é por isso que eu tô com o Flávio. Mas isso é no segundo turno, não é? O segundo turno vai ser assim. O segundo turno não tem a dúvida, não tem a dúvida. Por isso Primeiro eu voto do coração. Aí Pode votar o primeiro com o coração, o segundo você resolve? O segundo é racional. Olha, eu acho que razão. Existe isso? no Chile aconteceu isso, né? Tinham vários candidatos de direita, e depois todo mundo se unificou. Já há uma declaração muito boa do Zema dizendo que ele vai estar junto com a direita no segundo turno, e a mesma coisa com o Caiado. Não é isso. O que a gente tem que saber é o seguinte: agora, os caras que se apresentar para a presidência da República, eles vão estar com o time deles, com a turma deles, querendo ir para o segundo turno. Esse é o objetivo. É só isso. E o tropeço do outro vai ser vantagem para ele, porque aconteceu com o Zema, com o Flávio. Não é isso? Basicamente uma disputa é isso. política. Vocês sabem que o Zema... Deixa eu falar uma coisa de bastidor. O Zema estava cotado nos bastidores para ser o vice do Flávio.
Tava tudo bem encaminhadinho. O lado de lá queria, não sei nem se você sabe disso. Infelizmente, essa pequena situação acabou, enfim, Mas é uma postura que aconteceu. E não desvaloriza o Zema não, tá? Eu gosto do Zema, tô só acho que ele se precipitou. O Zema tá sempre aqui. Traz café. O que vocês Vai têm no que show ver, do Morgado. o que vocês têm que ver é o seguinte, preste muita atenção. Por exemplo, quem decide a eleição no Brasil? É o centro. Sim, os 20%, É 20% do centro. o eleitor de centro. Exato. É o cara que está nos ouvindo agora, Exato. no carro, o cara que está em casa, o cara que está... Esse cara... Cara do Novo que você tá xingando. Esse cara é o cara... Eu não tô xingando, eu tô falando que o Novo tem 3%, pô. Não tô mentindo. Não é um partido legal. Não, eu não tô dizendo que o partido é ruim. Mas é o meio. Eu tô dizendo números, Que a disputa é a PL. a disputa é essa. brincando. A A disputa disputa é das essa. cadeiras são essas, É pô. 3%. É lógico. Sempre foi assim. Agora é o seguinte: o cara que vai determinar o voto é esse eleitor. É o fiel da balança, como se diz. O Lula, ele é tão esperto, mas tão esperto que ele já sacou isso. Porque ele não sobe mais, não tem mais canhoteiro para votar nele. Então ele falou que ele não é de esquerda. Ele falou isso. Saiu da boca Sim, dele. é Saiu verdade. da boca dele isso, por quê? Porque ele quer pegar esse eleitor. Como ele pegou esse eleitor quando ele colocou o Geraldo Alckmin. Exatamente. Você acha que ele é trouxa? Ele não é trouxa. Ele é E malandro. o Zé Alencar também lá atrás. O Zé Alencar lá atrás. E todo mundo caiu nessa história. moderado. Todo mundo caiu na picanha e todo mundo caiu no coisa. Então a política é um jogo de malaco. Opa. Só pra completar o que o Emílio Você falou. entendeu? Você entendeu? As abstenções do segundo turno de 22 foram 30 milhões de pessoas. Então é essa turma aí que deveria ter uma estratégia para dialogar com essas pessoas. Se ele é tão habilidoso com o discurso que o seu Emílio está falando da picanha, de trabalhar menos e ganhar mais, qual que é o discurso da direita para pegar o eleitor? Qual o discurso? Vamos lá, vai lá, Léo. Não, vai lá, Léo, acho que é bom para você. Eu acho que o discurso da direita é o discurso de sempre. O presidente Bolsonaro, muita gente fala assim, mas o Flávio não é preparado. Gente, estão de brincadeira, né? O cara tá lá há anos, ele viu o pai acertar muito, viu o pai errar muito. O Bolsonaro, como todo mundo dizia, né, que faltava preparo, conseguiu colocar Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio de Freitas, Daniela Marques, colocou o Montezano do BNDES, só gente competente, gente bacana. O Flávio está indo para esse mesmo caminho. Existe orientação de todas essas pessoas hoje que estão se reunindo com o Flávio para poder montar um super ministério no Brasil. Ele já falou que vai cortar custo, que vai trazer os ministérios de novo para o que era anteriormente 23 ministérios. O Brasil precisa disso só. Nós passamos a Covid praticamente, né, com dinheiro em caixa. O Brasil está pior hoje com o Lula do que foi com a Covid-19 lá atrás. O que precisa mais para a gente poder embarcar na campanha do Flávio? Eu não estou entendendo o Brasil ficar discutindo as amenidades, sendo que nós temos uma eleição para ganhar. E não adianta a gente apontar, no meu ponto de vista, para um outro caminho agora. Porque o segundo turno vai ser Flávio e vai ser Lula. O sapatênis? Não vai ter sapatênis. É um outro. Não vai tem ter jeito. ou não é? terceira via. Não, mas é lógico que é. É isso aí. Não, exato. A gente vê na pesquisa. Dá um número, não mente. O problema do Bolsonaro é que é o seguinte: o Bolsonaro é um cara que ele tem aquele. Ele não mudou 1 centímetro. Exatamente. O Bolsonaro é um isso. cara que não mudou 1 centímetro. Goste Que ou negócio- não. Goste ou não, o cara foi lá Exatamente. e foi escolhido pelo povo. Ele não tinha partido, cara. O Bolsonaro não tinha partido. Né? Mas e agora? Então. Agora eu não sei. Não, ele. Eu quero Não, saber eles se estão queima. eleitos, pô. Não. Eles estão eleitos. Não, aqui, Não. ele. Se Siqueirinha? você pegar pela linha de raciocínio da até do Samidana, ele talvez não tenha a preferência do. Não tem essa linha de raciocínio. Ele gosta do Zema. Não, é o seguinte- Ele é do novo. Não, eu primeiro, no meu caso, o voto do coração, depois no segundo turno da razão. Já falei, tem que tirar o PT destruiu a corrupção histórica, a mentalidade ruim que só de tirar a riqueza das pessoas. Então, já deu de PT, então tem que votar na direita, eu já falei. Qualquer um no segundo turno contra o Lula, eu vou votar em qualquer um. No Zema, no Caiado, no Renan Santos, no Flávio. O que as pesquisas mostram é que o Flávio está na liderança. Então, eu vou votar nele. Você falou, qual que é, então, o discurso que precisa fazer para pegar a direita? Isso. Né? Eu não gosto, geralmente, de só... vamos enganar o cara, porque a vida é um jogo repetido e em algum momento vai se cobrar. Mas é isso. Quem é que combate a segurança pública, que enxerga que existe um criminoso e alguém vítima da sociedade? A direita. A esquerda não faz isso. Então, essa é a bandeira da direita. Olha, vamos fortalecer as polícias, vamos aumentar as penas, vamos atrás, vamos reduzir a criminalidade. Segunda coisa, corrupção. Então, Isso aí. O PT é o partido mais corrupto da história. É isso que todo mundo quer, né? Exato. É isso. Corrupção. É isso que a gente quer.
a minha questão, falando um pouco ali, respondendo um pouco a questão do Sami, é que eu falo, o problema que eu vejo às vezes um pouco na direita é que o Lula, ele sabe pegar as pessoas ao redor dele, etc, né? Trouxe o Alckmin, ele xingava o Alckmin e falou, Alckmin, vem aqui. Outro dia eu vi ele, não vou brigar com a Marina, etc. E muitas vezes, pouquíssimas pessoas da direita, elas... você falou isso? Então eu vou mandar moer você. Exato. Palavras do Eduardo Bolsonaro, tá? Eu vou mandar moer você. É isso que ele falou. Porque eu não quero que você faça isso. E daí afasta as pessoas. Você xinga o cara, você humilha o cara, você fala você é um lixo, você é um bosta, mas no dia você quer que o cara vote? Não é assim. E a gente vai fazer as críticas. Porque qual que é o problema que eu falei? De novo respondendo o Sami. Eu sou contra a corrupção e eu tenho que ser coerente, né, nos meus atos. Então, o Sami falou do vídeo do Valdemar da Costa Neto, é isso. O Valdemar da Costa Neto é um corrupto que foi preso na Lava Jato, foi condenado a 7 anos. O Valdemar da Costa Neto é um cara corrupto que foi preso 7 anos. Então eu gosto do Nicolas, gosto do PL, gosto do Tarcísio. Já falei que voto no Flávio tranquilamente. O Tomé é um deputado excelente lá, eu falei, deveria ter muito mais. Só que se eu vejo Valdemar e não falo nada, e aí, quer dizer então que não pode ter corrupção desde que seja do outro lado. Na minha, eu passo um pouco pano. Então, quando tem uma questão do Flávio Bolsonaro, no negócio do filme do Vorcaro, eu critico se fosse do PT, se fosse da esquerda. Aí chega da direita, eu vou ficar simplesmente quieto, o cara vai falar, o Léo é incoerente. Exato. Ele tá falando aí que é diferente e tal, que é contra a corrupção, mas ele tá fazendo igualzinho da esquerda. Então, isso não é abandonou o cara, não vai votar no cara. De novo, a nossa missão é tirar o Lula porque dos últimos 23 anos, os dois eles estão no poder. Só que não pode passar pano para tudo. Mas vamos entender então a situação. Se você for pensar bem, o Lula, eu não lembro qual foi a eleição dele, que o Lula foi muitas vezes presidente, que ele tinha 5 candidatos de esquerda disputando com ele. Sim. Eu não lembro qual foi a eleição. 89. Não, 89 ele não ganhou. 89? Você tá falando uma que ele ganhou? Uma que ele ganhou. Tinha 5 candidatos disputando então foi 2003 com ele. Provavelmente, que na segunda ele já tirou todo mundo. Se você olhar essa eleição, você vai ter 5 de direita. Sim. Você tem 5 candidatos brigando contra um de esquerda, que é o Lula. E só tem o Lula. E não tem um outro cara. Então, veja bem o que acontece. Tem muita divergência aqui, porque são várias cabeças. Sim, exatamente. Mas por isso que eu falo, o pensamento é o mesmo. O pensamento do eleitor é o mesmo. Exato. É o mesmo. Por quê? Porque é aquilo que você falou, que é o que está na pesquisa. O cara quer ter uma segurança, o cara quer ter uma saúde legal e o cara não quer mais a corrupção. Exatamente. É tão lógico É simples, isso, né? É simples. E vocês acham que mais um esquema que ferra. É simples, mas nós E temos vocês que acham que precisa... Gente, essa perfeição que todo mundo quer, esse romantismo, não existe. Não, mas Isso não existe no Brasil. Não existe. Nós estamos em guerra. Nós vamos ter o PT, que vai continuar e vai colocar mais 4 ministros no Supremo Tribunal Federal, ou nós vamos eleger alguém da direita. Vamos parar de ser limpinho agora, porra. Isso me deixa de saco cheio, de verdade. Calma, Tomé. Não, falo de verdade. Calma, Tomé. Vocês não estão enxergando. Calma, Tomé. Vocês não estão enxergando. Não estão enxergando o que está vindo pela frente. Calma, São Tomé. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal a mais colocado pelo PT. Ou a gente ganha as eleições, esse país acabou. Vocês não estão enxergando o que está acontecendo. Nós estamos com uma dívida PIB quase 90%, não tem dinheiro amanhã para pagar aposentado. O Brasil está quebrando e nós estamos aqui discutindo coisas que vão levar nada a lugar nenhum. Vocês me desculpem. Vamos parar de ser limpinho nesse momento e vamos fazer o que tem que ser feito. Depois lá na frente, um exemplo. O Valdemar Costa Neto. Vou dar um exemplo. Falou bonito agora, Tomé. Vocês falam do Valdemar Costa Neto. Ok, tá todo mundo lá no PL. Ele que abraçou o Bolsonaro, ele que abraçou o Eduardo, ele que tá abraçando Mas é o bonzinho, Então, é tudo corrupto. bem, mas Ele é assim, bonzinho. É corrupto, eu não posso perfeito. falar, ele é Mas corrupto. nesse momento aqui, sabe que a Ele gente é não pode corrupto. se unir todo Então mundo? o meu corrupto do meu Objetivo lado comum? vale? Esse pra mim não é isso, Léo. Eu concordo com o que você tá dizendo. Tem muita gente corrupta na política, mas Valdemar é um existe deles. um ditado do Ronald Reagan que diz o seguinte: quando você tem mais de 80% de alinhamento numa guerra com alguém, essa pessoa é sua aliada e não sua inimiga. Nós Então estamos vamos agora liberar a corrupção aí. Léo, se a gente for por um outro caminho, nós vamos perder o Brasil de verdade, os nossos filhos. Não, eu vou votar não no vão mais Flávio, poder andar fica na rua. tranquilo. Então esse Eu é o vou meu votar no desabafo. Flávio. E tem outro ponto também, tá? Que vocês querem discutir depois, que é a decisão aí pro Senado aqui em São Paulo. Que se a gente não decidir um Senado que realmente tenha representatividade em Brasília, é um outro problema. E é algo muito grave.
Vocês vão voltar aqui. Volta, mano. Obrigado. O que eu Tem que tenho... ser alguns dias, hein? Porque dia 30 não pode Calma, mais. também não, se empolga, pode, né? Assim. Exato. O cara quer a mãe. Não, né? o que eu acho que a gente tem que ser honesto com a audiência, entendeu? A audiência tem que ser honesto. Tem que discutir mesmo do jeito que a gente está discutindo. Exato, que é exato. Como exato. homens. Isso, Né? Pode É, ser o frouxo, Bernardinho fala uma coisa e fala disagree and commit, ou seja, vamos discordar e tal, resolver, e depois a gente Claro. tá junto. Mas, ó, o Tomé é o baita deputado lá, pô, teria que ter um monte de gente. O que eu E é te- isso, e vamos debater, porque... O que eu tenho certeza é da integridade e da Sim. capacidade de vocês. Legal. Isso eu São tenho caras certeza. muito bacanas. São caras muito bons. Caras sérios. Então, aí são caras sérios. Tenho 15 segundos para fazer um fechamento do Pode meu falar filho. o que você quiser. Eu assisti com meu filho a Copa de 70, né? O Netflix. Puta documentário bacana. legal, é verdade. Pô, ele viu lá Pelé, Rivelino, Tostão. Saldanha, que tava eu aqui fiquei mais cedo. super animado e tal. Eu falei, pô, ele assimilou aquilo tudo. Sim, sim. Aí ele entra no quarto no dia seguinte, ele fala assim pra mim: Saldanha, petista maldito. Então foi isso que ele assimilou. Eu queria dividir uma vez nós esse momento da Copa do Mundo. O Saldanha era comum, né? Era do partidão. Atirava nos Era do jogadores. partidão, Muito bem. Ó, eu vou passar as redes aqui, ó. O Léo Siqueira, BR, o nosso querido Siqueirinha, que tá aqui sempre com a gente, participando. Olha lá, bateu o recorde já ou não? Me ajuda a chegar a 1 milhão. É que eles Para chegaram, de seguir ajuda que ele brincadeira, vai não precisa fazer parar o de seguir o tigrinho. Tomé, Léo não. Siqueira BR e o nosso querido Tomé _Abduch nas redes sociais. Eles são deputados e pré-candidatos. Obrigado, boa sorte pra vocês. Vai lá, Reginaldinho.